saudade de vocês, como é que vocês estão? Tio Michael, tia Samantha, não sei se vocês se lembram, né, quando nós dávamos aula para vocês. E nós estamos aqui hoje, né, e preparamos uma ministração com muito carinho para falar um pouquinho, né, da palavra de Deus para vocês, trazer esse momento de pandemia, né, que está todo mundo fechadinho, recluso dentro de casa, mas nós não podemos deixar, né, de ter comunhão, de buscar, né, a palavra, o conhecimento. E agora o tio Mike vai começar ministrando a vocês e nós vamos falar hoje da questão, né, que talvez muitos se perguntam aí, será que aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir falar da salvação, o que vai acontecer com esses? Porque tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que já nasceram, viveram, morreram, e aqueles que não tiveram oportunidade, o que vai ser desses? Eu acho que essa é a pergunta, né? Então, vocês estão acostumados em sala de aula que eu fico andando, né? Eu vou andando para frente, vou lá para trás, vou conversar com o pessoal do fundo. Aqui não vai ser necessário, tá? Como a tia Samantha falou, a gente está com saudade de todos vocês. A gente teve a oportunidade de estar ministrando algumas aulas com vocês aqui da sala, aqui na igreja, né? Conversando, compartilhando um pouquinho que a gente sabe das coisas de Deus com vocês. Tanto para o crescimento de vocês, quanto para o nosso crescimento. A gente, eu e a tia Samantha, a gente conversou, a gente tentou basear numa coisa bem leve para vocês. A gente já sabe dos compromissos que vocês têm de aula mesmo, né, da matéria que vocês têm da escola, das aulas online que vocês estão fazendo, alguns até com prova, tudo mais, a gente sabe que fica meio maçante, né? Então a gente quis fazer uma coisa bem light mesmo, bem tranquila para vocês, mas para a gente não deixar de falar das coisas de Deus. Como vocês falam, né? Bem suave, né? Suave. Bem tranquilo. Então o que a gente fez? A ideia foi trazer uma pergunta. Então essa pergunta é uma questão que de repente vocês talvez já tenham se perguntado, ou de repente alguém perguntou isso para vocês, ou vocês tenham ouvido, ficou na mente de vocês. A pergunta seria assim: aquelas pessoas, a tia Samantha já falou um pouquinho, mas aquelas pessoas que nunca ouviram do Evangelho, né? Como é que Deus vai julgar essas pessoas? Essas pessoas que não ouviram a palavra, elas vão ser salvas? Elas vão para o inferno? Né? A ignorância, o fato de elas não terem ouvido, já é uma condicionante, já é um bilhete premiado para ir para o céu. Ou seja, se a gente parar e pensar na nossa mente humana, a gente vai pensar assim às vezes, mas não parece justo, né? Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela vai ter o direito de ir para o céu, né? Ou outra pessoa pode pensar assim, não, mas ela nunca ouviu falar, ela vai para o inferno. Já está condenada? Já está condenada, isso não é justo, né? Porque se ela tivesse tido oportunidade e de repente não quis ouvir, como tantas pessoas têm oportunidade e não querem saber do Evangelho, não querem saber de Jesus, preferem as coisas do mundo que as coisas de Deus, essa pessoa não ouviu, ela não pode ser condenada. Mas será que Deus é justo com isso? Só que a palavra de Deus, ela tem uma direção, né? Deus teve um plano para a nossa salvação, né? A gente sabe que desde Adão, né, como Deus criou Adão e Eva, eles escolheram, né, eles tiveram por Deus deu o livre-arbítrio desde o princípio para o homem. Ele criou o homem e Adão e Eva, eles preferiram ouvir a criatura do que ouvir o Criador. E quando isso aconteceu, o pecado entrou e separou, né, fez aquela... Antes, né, era o homem, né, e Deus. E aí o que aconteceu? O pecado ele quebrou, né, essa intimidade, né, que o homem tinha com Deus, essa oportunidade de estar ligado diretamente a Deus. E aí, né, o que foi preciso acontecer para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus? O que precisou, tio Mike? Foi essa ponte, né? Jesus, né? Foi tudo um plano traçado por Deus. A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabia de tudo que ia acontecer. E desde sempre Deus já tinha esse plano de salvação, de redenção para o homem.
Então, a gente tem que entender que a ignorância do Evangelho, ela não é motivo para a salvação. Muito pelo contrário. A pregação do Evangelho é o motivo para a salvação. Para todo aquele que ouve e crê e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. É a revelação. Né? Revelação na palavra. Vocês se lembram que Deus fala na palavra que Deus olhava dos céus para ver se havia algum homem justo na terra. Mas não havia nenhum. Então Jesus falou, eu vou. E ele veio para nos ligar novamente. Né? A gente fala assim, as pessoas falam, mas Deus é amor. Ele vai condenar uma pessoa porque ela de repente não quis fazer, ou porque ela não ouviu. Deus é amor, sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Mas tem um plano de salvação, e essa salvação passa por Cristo Jesus. A gente sabe que a gente aqui no Brasil, você sabe, a gente tem liberdade, né, de culto. Não só da fé genuína em Cristo Jesus, mas a gente sabe que aqui no nosso país há várias religiões, a gente pode falar abertamente das nossas crenças, mas tem países que ocorrem perseguições. Os cristãos são queimados, são torturados, são degolados, é terrível. Né? Aqui não, que a gente tem oportunidade. E essas pessoas que estão lá, na China, na Coreia do Norte, outros países aí que não tem essa liberdade, não ouvem o Evangelho. Vocês acham que ela... vocês veem, não é uma questão elas têm direito a não ir para o inferno. Não é bem assim. Não está restrito à oportunidade, né, de você, porque nós somos escolhidos, né? Mas você não é melhor, porque foi diferenciado. No caso, o escolhido que a tia Samanta quer falar é no sentido de eu escolhi o Joãozinho, eu escolhi a Mariazinha para ouvir falar de Jesus. Não é assim. Não é dessa forma, né? Não é como se esses outros, então, aqueles que não ouviram, então não foram escolhidos, tia Samanta, não tem chance, estão condenados. Como que vai ser isso? Ninguém está predestinado. Ninguém está predestinado. Deus quer que todos se salvem. Por isso a importância de nós que conhecemos a palavra pregarmos o Evangelho. Nós não somos privilegiados, porque a salvação... Somos privilegiados pela salvação, sim, desculpa aí no termo, mas no sentido de, nós temos, não é por merecimento a salvação. Sim, pela graça, né? Pela graça. Então, quando a tia falou de escolher, então aquele é melhor, então ele merece. Não é merecimento, é graça. E aquilo que de graça nos foi dado, né, nós temos que passar. Então, qual que é a nossa... O que Deus espera de nós aqui? Nós somos instrumentos dele. Né? Tia Samanta, o que você está falando? Eu sempre repito isso, eu e o tio Mike na sala de aula, que nós temos o quê? Que levar o Evangelho. Como, tia Samanta, agora? Nós estamos fechados dentro de casa, reclusos, não temos como, né? Se antes já era um pouquinho difícil, talvez até por questões de... às vezes, né, quando nós vamos falar do amor de Deus... imagino na idade de vocês, né, como às vezes é um pouquinho complicado, porque tem pessoas que não aceitam muito bem isso, não entendem, né, acham que você já quer falar sobre doutrina, esse tipo de coisa, não é isso. Imagine então pelos meios de comunicação, né, tem a internet, né, tem o WhatsApp, vocês aí conversam com seus amigos, nós temos uma ideia, porque nós como adultos, tá difícil para nós, imagine para vocês que são crianças, aí pretinhos, né, começando a adolescência, essa situação de não ter mais contato direto com amigos, de ter que só falar por meio de comunicação, meios eletrônicos, não ter... O que vocês sentem falta? Senti falta de sair, de estar junto deles, de, né, ir a festas, né, de confraternizar. E como é que a gente vai fazer, tia Samanta? Quando era assim era mais fácil, e agora? Pelo WhatsApp. Vocês não mandam mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite? Tem gente que manda, né? Todo dia, né? Lá, enche o WhatsApp. Ou então, você não manda um recadinho com alguém que, né, você gosta, às vezes a pessoa fala alguma coisa ali que está triste, né? Através do WhatsApp. Você tem seus amigos, seus colegas, grupos de escola. E
Por que não, às vezes, quando você ouve, porque sempre, né, alguém está falando, né, está ansioso, porque estamos todos ansiosos, né? Mas a diferença em aqueles que são salvos, nós temos uma esperança. Nós sabemos que para nós existe uma esperança. Para esses que não conhecem, né, a palavra, não conhecem do amor de Jesus, muitos estão desesperados. Então, por que a gente precisa falar do amor de Deus? E aí vem uma outra parte. Como que a gente vai conseguir falar do amor de Deus? Conhecendo a palavra. Precisamos ler. A tia Sá, o tio Michael sabe que vocês quase não levam a Bíblia física, né? Hoje em dia é o quê? É o celular, né? A Bíblia digital. Então busquem, mesmo que seja através do celular, de um tablet, de um computador, busquem, tenham um momento de comunhão, procurem separar um momentinho no dia de vocês. Sei que está tendo aulas online, provas, atividades, né, tudo pelo computador. Separe um momentinho também para, né, através do seu computador, do seu celular, ter comunhão com Deus, ler a Bíblia, fazer uma oração, buscar entendimento. Para quê? Para que você possa estar falando do amor de Jesus. Estar falando o quê? A palavra. Porque a palavra, quando ela é a semente, ela é lançada. Tia Samanta, às vezes a gente fala, a pessoa nem liga, né? Não é assim. Deus fala que a semente lançada, ela vai o quê? Uma hora vai frutificar. Não cabe a nós fazer isso. Cabe a nós levar, jogar a semente. O restante, Deus faz. Crescimento é com Deus. Crescimento é com Ele. Então, Cíntia, a gente teve preocupação, a gente falou, né, da questão da ignorância não ser um motivo, né, para que a pessoa alcançasse a salvação. Por quê? Tudo isso, gente, não é só questão de achismo, está tudo fundamentado na palavra. Porque o que acontece? Aquela criancinha bonitinha, bebezinho bonitinho que nasce, ele já nasce em pecado, que já foi concebido em pecado, pecado dos pais que vem desde Adão. Deus fala na palavra, em Efésios 2:1, diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." Em Romanos 3:23, "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Em Romanos 6:23, "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna." Por quem? Por Cristo Jesus. Ele é o caminho, não tem outra forma. Por mais que as pessoas, a gente ouve muito, não vou citar religiões aqui, mas a gente ouve muito assim, já cheguei a ouvir falar, a gente fala assim, tem um lugarzinho no céu, uma portinha no céu, onde os pecadores vão entrar lá, e Jesus vai permitir entrar. Gente, a gente sabe que o pecado, ele nos afasta de Deus. Essas pessoas são desprivilegiadas por não ouvir o Evangelho? Claro que sim. Por que a gente tem tantos missionários que vão para esses lugares assim? Isso aí é de Deus mesmo, para a pessoa ter um mover no coração para ir nesses lugares perigosos, né? Arriscar a própria vida para falar do amor de Jesus. Leva lá, entrega a Bíblia de forma clandestina, porque o governo não permite, escondido, arriscando a própria vida, pode morrer. Nossa, é terrível. Tem que estar na pessoa isso. Às vezes eu me pergunto, será que eu seria capaz disso? De me colocar? Mas a gente fala que o corpo de Cristo ele tem muitos membros, né? Então Deus ele capacita cada um, né? Claro, a gente tem um chamado, né? Mas Deus capacita, né? Aqueles que se lançam para esse tipo de coisa. Mas aqui, como a gente falou, a gente tem liberdade. A tia Samanta falou, vocês conhecem as mídias digitais. Então é importante que vocês movimentem isso. Mas o que eu friso? Eu e a tia Samanta, a gente frisa sempre nas aulas. A gente tem duas coisas que uma luta contra a outra, a carne e o espírito. E como é que a gente faz para que o espírito prevaleça? Tem que conhecer a palavra. A gente sempre bate nessa tecla. Gente, estuda a palavra. Vocês precisam separar um tempo. Entra naquele local separado ao quarto de vocês. Pega a Bíblia. Começa pelo Novo Testamento. Lê a palavra. Lê um versículo.
medita nele, ora a Deus, busca conhecimento, entendimento. Não entendeu uma passagem, alguma coisa, vai lá, pergunta para o pai, para a mãe. Se está difícil de esclarecer, pode nos procurar, ou o pastor Roberto, que diz, os pastores aqui da igreja, eles estão de portas abertas, a gente vai dizer assim, né? Porque hoje não tem esse contato mais próximo, mas tem o contato pelas mídias digitais, por e-mail da igreja, se vocês tiverem dúvida. Mas é importante que vocês busquem comunhão com Deus, para que o Espírito prevaleça sobre a carne. Senão, gente, não adianta. Ah, mas eu gosto de escutar uma musiquinha aqui, eu só escuto música gospel, tio. Eu só assisto filme evangélico, não assisto outra coisa. Legal, bom isso, positivo. Mas vocês precisam de alimento, gente. De alimento é a palavra. Seja a palavra física, escrita, a Bíblia Sagrada, em papel, ou via digital pelo celular. Mas vocês precisam buscar e se alimentar, senão não adianta, a carne vai prevalecer. E como é que a carne prevalece? Nos nossos pensamentos, nas nossas ações, naquilo que a gente age e fala e faz, quando a gente ofende uma pessoa, quando a gente age de uma maneira que a gente está ofendendo a Deus. E como é que a gente sabe que a gente está ofendendo a Deus? Tem coisas que se a gente não buscar na palavra, a gente não vai entender. Às vezes a gente está, de repente, assistindo um filme, ouvindo até uma música, ou vendo um vídeo no YouTube. Você se lembra que a gente sempre fala isso em sala de aula? O cuidado que vocês têm que ter. Porque a gente sabe que tem pessoas, tem lobos, né? Infiltrados, que ficam jogando heresias, né? Coisas para contaminar a mente de vocês. Não só das crianças, dos adultos também. Porque se não conhecer a palavra, vai achar que aquilo é verdade. E às vezes é uma contaminação terrível. Porque depois que passou pelos nossos olhos, entrou na nossa mente e no nosso coração, aquilo a gente não sabe como é que vai lidar com aquilo. Então por isso que é importante, a gente não ser enganado, é importante conhecer a palavra. E conhecendo a palavra, a gente tendo comunhão com Deus, buscando a Deus, nosso espírito tem sede de Deus. Paulo fala assim, apesar do meu homem exterior se corromper, o meu homem interior se renova a cada dia. O nosso espírito tem sede de Deus, a gente precisa buscar esse alimento para que a gente esteja preparado para fazer o que a tia Samanta falou. Até para a gente entrar na batalha de pregar o evangelho, a gente tem que estar preparado para não falar besteira, para saber como motivar as pessoas, saber falar de Jesus realmente. Se de repente alguém perguntar para a gente, às vezes a tia Samanta, às vezes a gente está conversando, talvez vocês já tenham passado por isso. A pessoa chega assim, mas por que eu não sou da sua igreja, eu não sou da sua religião, eu vou para o inferno, eu não vou para o céu por causa disso? Vocês têm que saber como é que vai responder isso. Vocês vão brigar com a pessoa? Não, tem que ser da minha igreja. Não é para a gente, sabe que igreja não salva ninguém, gente. É Jesus Cristo. E para que a gente possa falar de uma maneira que a pessoa entenda e possa alcançar a salvação, a gente tem que estar preparado, manuseando bem a palavra da vida. Claro, graças a Deus, a gente não tem que ter preocupação de convencer ninguém. Esse encargo Deus não nos deu. Ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem dá crescimento? Será sal? Quem dá crescimento? Somos nós, não? É Deus que vai dar. A semente que vai ser plantada, né, Deus fala que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, mas faz o que apraz a Deus. Então ela é perfeita, ela vai gerar um fruto na vida da pessoa. Claro, vão ter pessoas que vão ouvir aquilo e infelizmente não vão querer. Mas é uma opção da pessoa. A gente vai estar, o nosso ir, porque Deus não tem outra boca senão a nossa, né? Então a gente tem que pregar o evangelho e falar mesmo para as pessoas, para os amigos, os parentes. Às vezes você tem um tio, um primo, uma prima, que você tem contato lá no WhatsApp, você conversa, manda coisa engraçada, né? Sim. Você dá risada. Ninguém está falando que precisa fazer isso. É legal, né? Legal, mas o que acontece é que a gente está aqui realmente para lembrar vocês que tudo isso, né, que vocês estão vivendo, estão passando, não deixarem, né, apesar de tudo isso, não deixarem de buscar a presença de Deus. Né? Estando dentro de casa ou não, nós temos que continuar tendo comunhão. E o nosso crescimento espiritual vem através da palavra. Então nós temos que buscar, continuar buscando. Igual o tio Mike falou, ninguém está querendo falar para vocês, privar vocês de mandar uma mensagem, um videozinho engraçado, alguma coisa diferente, não. Mas do mesmo jeito que você pode mandar um vídeo legal, engraçado, bacana, você pode mandar um versículo, uma palavra de consolo. Mas
tia Samanta, isso é uma forma de evangelizar? Porque a palavra ela vivifica no coração da pessoa. Às vezes, no momento, o que acontece? Ela está passando por uma situação difícil, complicada, como eu falei anteriormente, e o que Deus fala na palavra? Uma palavra pode o quê? Destruir uma pessoa, mas ela pode o quê? Trazer vida. E a palavra de Deus, ela é vida. Então, um versículo, uma palavra de amor, de carinho, de repente você vem e coloca ali, você às vezes não pode nem entender a dimensão que isso pode alcançar, como Deus pode trabalhar. E você está fazendo o quê? Está testemunhando o amor de Jesus, está falando dele, que é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, tá bom? Então, a tia Samanta e o tio Michael, eu queria, né, lembrar vocês disso, né, não deixar vocês esquecerem. Quer finalizar com alguma coisa, tio Michael? Mais alguma coisa? Não, basicamente é isso. A gente é mais uma repetição que a gente sempre vem falando para vocês, né? O que nós queremos é que vocês tenham esse compromisso com Deus, né? Porque para a vida de vocês, como a gente sempre frisa nas aulas, vocês já são pré-teens, já estão na adolescência. Não são inocentes, mas estão inocentes. Então já você sabem, já tem entendimento, né? você já tem capacidade, entendimento, e eu sei que vocês têm esse desejo de que as pessoas que vocês gostam, né? Seus amigos têm essa mesma oportunidade que vocês têm. Então cabe a vocês fazerem isso. A maneira com que vocês vão fazer vai de vocês. Mas se prontifiquem a fazer. Tenho dificuldade. Vai de joelho, ora, peça a Deus discernimento, direção. Uma hora vai aparecer. Precisa se prontificar a fazer. Falar, estou aqui, Senhor, estou preparado, tenho buscado a Tua Palavra, tenho lido. Me dá uma oportunidade para mim falar do Teu amor. Lembra-se, vamos lembrar, gente. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele, tá? Eu acho que é isso. A gente deseja o melhor para vocês, tá? A gente sabe que Jesus está às portas. A gente quer que Jesus volte logo, para que a gente esteja com Ele vivendo num lugar que aí não vai ter mais nada disso. Nós estamos vendo os sinais, né? Tristeza. Essa situação que a gente tem vivido é um dos sinais. Que Deus fala das pestes, né? Na palavra. Então, como o tio Mike falou, é isso. A gente queria realmente trazer essa palavra para vocês, ministrar, né, essa palavra com todo carinho que a gente sempre, né, tem e continua tendo. Não vejo a hora de estar de forma presencial com vocês, né, ver cada rostinho. Então, eu tenho muita saudade, lembro de cada um de vocês. Mas isso vai passar, né? É um tempo que a gente sabe que vai passar. E logo nós estaremos todos juntos como igreja, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe a família de vocês e desejo aí uma ótima semana para todos. Nossa, Deus abençoe.